Qual é a sua realidade? Eu sou Edson Japão, do projeto Hashtag Eu Acho um Absurdo. Eu tenho o prazer de trazer aqui ele que é mestre em administração de empresas, tem um currículo invejável, é poliglota, tem um coração enorme, é uma fera do skate e com certeza é uma das pessoas que fazem de tudo aí pra gente ter uma sociedade melhor. Estou falando de Charles Pucci, seja muito bem-vindo, Charles. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fica à vontade. Um grande prazer estar aqui, acompanhando esse projeto maravilhoso, eu acho um absurdo. Obrigado. Bom, esse cara aqui tem um currículo invejável, como eu falei, então eu vou deixar para ele se apresentar. Charles, conta pra gente aí o Charles Pucci pelo Charles. Olha, eu tenho várias maneiras de me apresentar. Eu acho que uma que eu não posso deixar de comentar aqui é que eu sou líder do movimento dito Fora Corruptos do Brasil. Porque realmente o que eu acho um absurdo é a corrupção. Agora, eu tenho um currículo acadêmico também, estudei em vários lugares, falo várias línguas e tudo, como você disse. E aí, em uma oportunidade, quando eu estava em uma grande universidade no exterior, todo mundo se apresentando, dizendo eu sou doutor disso, doutor daquilo, etc. Chegou na minha vez de me apresentar, me apresentei simplesmente dizendo eu sou skatista. Olha, se vocês puderem, procurem nas redes sociais quem é esse cara, porque o currículo é muito grande aqui, a gente ia ter que dedicar um bom tempo para poder falar das formações. O cara estudou em Harvard, palestrante, professor, conselheiro, foi para a Suíça, fala como língua nativa português, inglês, tem aí noções básicas de mandarim, francês e fala fluentemente o alemão, suíço-alemão e espanhol. É isso mesmo. Mas ele prefere falar que é simplesmente skatista. Então conta pra gente qual que é a sua identificação com o skate. Olha, primeiro eu comecei a andar de skate muito cedo, quando as pessoas no Brasil nem sabiam o que era skate. Eu tive a oportunidade de ver americanos andando de skate, e tinha um par de patins em casa e logo desmontei meu par de patins e montei e comecei a andar. Depois, quando inventaram a rodinha de poliuretano no mundo, meu pai trabalhava em uma fábrica de borracha que tinha uma seção de poliuretano e eu consegui dar um jeito de começar a fabricar as primeiras rodinhas de poliuretano no Brasil. E aí, ainda muito garoto, com 16 anos de idade, eu viajei para a Califórnia e vi o que existia de pista de skate lá e voltei para o Brasil e consegui arrumar patrocínio para montar o que foi a primeira pista de skate fora da Califórnia no mundo, com vertical e algo parecido com o que são as pistas de hoje em dia. Na verdade, alguns dizem que estava tão adiantado para o seu tempo que era até melhor do que as pistas de hoje. Isso então, no dia 7 de 77, eu dei a primeira volta nessa pista de skate e isso foi uma semente que eu plantei. E que não depois era nem nascido. Pois é. Depois outros irrigaram, adubaram, etc. e levou ao que o Brasil é hoje no skate mundial. Em parte fruto disso que eu comecei lá atrás. Para você ter uma ideia, em 79 eu já trabalhava para que o skate entrasse nas Olimpíadas. Então demorou um pouco, né? Bastante. Mas agora, nas Olimpíadas chamadas de 2020, que foram em 2021, finalmente o skate participou e o Brasil estava lá ganhando medalhas e realmente se destacando como um dos melhores países do mundo no skate. Então quer dizer que você deu um pontapé inicial lá atrás, depois de 40 anos que veio a fazer parte dos Jogos Olímpicos. Agora, desculpe, eu falei aí de competição e de Olimpíada, etc., mas eu acho que uma coisa muito importante do skate, e em parte tem a ver com eu me identificar tanto com o skate, é que o skate é um esporte que você não precisa competir. Você pode ter competição como nas Olimpíadas, mas a maior parte das vezes que as pessoas estão andando de skate, elas estão só curtindo. Se divertindo. Diferentemente do futebol, onde você também está se divertindo numa pelada, uma jogada só que tem que ter sempre dois times, sempre tentando marcar gol contra o outro. Sai do jogo, um ganhou, o outro perdeu, ou eventualmente teve empate, mas é sempre uma disputa. O skate normalmente não é uma disputa. Um torce a favor do outro. Um torce a favor do outro. Manobras. E até numa disputa olímpica a gente viu isso acontecendo, sim, quando os skatistas comemoravam quando o seu adversário acertava uma manobra. É um esporte muito assim,
de apoio, de suporte um ao outro. Você não precisa montar 2 times para sair para jogar, você pode sair para andar de skate sozinho, de 2, de 3, de galeras enormes, não tem limite. É uma coisa muito flexível, adaptável de acordo com as condições. Você diz que o skate é muito mais do que um esporte, né? E eu te pergunto, não só o skate, mas o esporte como um todo, o lazer, né, esse ambiente sadio, o que isso representa, o quão importante é o esporte na formação do jovem? O esporte faz a pessoa ficar saudável e também faz a pessoa ficar feliz. E a felicidade, eu acho que é uma coisa extremamente importante para afastar a gente de coisas ruins, de coisas erradas, até de tentações. A pessoa se encontrando, praticando um esporte, pode ajudar a evitar que, por exemplo, vá se envolver com drogas, isso em uma atividade mais do dia a dia, e em uma dimensão maior pode até evitar a corrupção também. Não estou dizendo que o esporte seja a receita para isso, mas ele contribui para isso. Claro, a gente vê corrupção, inclusive, em futebol e tal, mas a corrupção que a gente vê aí é mais em dirigentes, em disputas políticas, por quem vai liderar isso, quem vai liderar aquilo e tal. Na hora de praticar de uma forma saudável, realmente aquilo está contribuindo para quem está praticando, para quem está assistindo, para quem está envolvido, para todo mundo. Esporte é saúde, esporte é diversão, é bom para o corpo, é bom para a mente. Então, isso acho todos os esportes em geral. Sim. Isso... Olha, essa coisa que você coloca de ter o skate, de ter o esporte, eu vejo que hoje a gente tem muita necessidade desse ambiente, né, para que o esporte seja praticado. Aí eu fico imaginando lá atrás, em 77, como vocês faziam, o que vocês... qual era a área que vocês utilizavam? Como que vocês se viravam para praticar o skate? Então, o skate ele começou como um esporte de ladeira. A gente descia ruas de asfalto com skate. Ele começou assim. E logo cedo, em 75, ele já começou a ser proibido em São Paulo, porque tinha, por exemplo, ruas que a gente ia andar e juntava muita galera e tal, e os moradores se queixavam, achavam ruim, chamavam a polícia, a gente fugia da polícia e tal, e já tinha um pouco esse negócio de marginalidade. Mas aí já naquela época, eu ainda garoto, com a ajuda da minha mãe e tal, a gente organizou um abaixo-assinado e conseguiu mobilizar e conseguimos fechar todos os domingos uma rua só para a prática do skate. Chama-se Rua do Lazer Skate. Era a rua circular do Bosque no Morumbi. Então, desde o final de 75, 76, mais ou menos, que já passou a existir essa rua. Um lugar seguro, onde então não passavam carros e tal, e onde a garotada podia andar de skate. Mas, então, logo no nascimento do skate, já tinha uma dificuldade. O skate como esporte, em vez de ser incentivado, ele era perseguido. Quer dizer, você vê, é inverso do que tinha que ser. Se você não vai incentivar, pelo menos não perturbe, deixa a gente praticar, né? Sim. Não, o skate era perseguido. Mais tarde, quando o Jânio Quadros foi prefeito da cidade de São Paulo, também ele proibiu o skate. Ele proibiu primeiro no Ibirapuera e depois ele proibiu na cidade inteira o skate. Então, o skate já foi muitas vezes perseguido. E as pessoas tinham uma visão um pouco negativa, um pouco ruim do skate, achando que quem praticava skate não estava praticando esporte, não era gente do bem e tal. Meio que ficou meio marginalizado. Né? Meio marginalizado, meio estigmatizado, como coisa de maconheiro e tal. E é muito bom ver agora a resposta, né? A resposta que o skate está dando e acho que todo mundo enxergando como que o skate, como tantos outros esportes, é uma coisa boa, é uma coisa saudável. E essas construções que a gente tem agora, na época com certeza não tinha, né? Para fazer essas manobras, que você falou que começa descendo ladeira, mas tem essas manobras aí. Como que vocês faziam na época? Então, na época não fazia e começamos a improvisar, começamos a pegar madeirite, encostar num muro e subir na madeirite e descer, e a gente ia improvisando. O tipo de manobra de saltar a escada e corrimão, que chama modalidade street, realmente não existia ainda. O que
surgiu como antecessor do street, era a modalidade freestyle que se fazia no plano, ficava dando giro com o skate e tal no plano. E a gente ia improvisando do jeito que dava, até que surgiu a primeira pista de skate em São Paulo, foi a Wave Park, a pista que eu construí em 77. Na época era tudo muito difícil, não tinha nenhum apoio público, nada. Eu fui arrumar patrocínio de empresas que queriam fazer publicidade e ajudar a pagar para a construção. Consegui a ajuda do meu pai também e na raça e tal conseguimos montar antes da pista estar pronta, um pedacinho da pista pronta, a gente já abria, cobrava ingresso para juntar dinheiro para construir o resto da pista. E ao longo dos anos foram gradativamente surgindo algumas pistas públicas, inclusive, e tal, mas acho que bastante aquém do que o skate mereceria, né? Sim. Bom, a gente sabe que todo esse ambiente aí que a gente discute, que é importante, né, para que o jovem se desenvolva, e eu gostaria que você colocasse seu ponto de vista. Qual é o nosso maior desafio dentro da educação? Bom, agora você veio para o tema, acho, talvez mais importante, que é a educação, né? Porque educação é a chave de tudo. Acho que eu sou o que eu sou porque eu tive a oportunidade de ter uma excelente educação. Meus pais me deram uma educação muito boa e depois eu fui adiante e continuei batalhando, eu consegui bolsa de estudos para fazer mestrado no exterior e tal. E eu acho que a educação muda tudo e muda tudo para melhor. Eu vejo exemplo, por exemplo, na Suíça, onde eu fiz mestrado, eu estudei, eu vejo o nível de educação das pessoas lá, mesmo as pessoas simples, mesmo quem não tem oportunidade de fazer uma faculdade e tudo, mas eles têm boas escolas, eles têm uma educação básica boa. Eles aprendem. Eles aprendem. Eu vejo casos da Coreia do Sul, que é um país que tinha um nível educacional muito baixo, passou por uma grande revolução educacional nas últimas décadas. Até o caso da China, que era o segundo país do mundo com mais analfabetos quando eu estava na faculdade e que agora, no último ano, ficou em primeiro lugar e desbancou a Finlândia naquele teste educacional internacional. E são países que investiram muito em educação. E o Brasil investe em educação, mas investe errado. O Brasil coloca dinheiro na educação, mas não desenvolve a educação de forma correta. Então a gente não precisa só colocar mais dinheiro na educação, a gente precisa ensinar, né? Ensinar, precisa... A maior crise que a gente tem na educação é de aprendizagem, né? A gente precisa subir essa régua. É triste a gente ver alunos formados no ensino médio que não sabem coisas que deveriam ter aprendido no ensino básico, né? Agora, outra preocupação grande que eu tenho é com aquilo que normalmente não se ensina na escola, e a educação que vem de casa. E sabe-se que quem tem pais que tiveram uma boa educação, em geral, performa melhor na escola e aprende mais. A escola não consegue fazer tudo. Depende muito dos pais. E muitas vezes os pais não têm condições de fazer. Estão fora, porque eles não tiveram. E assim você marginaliza, porque o avô não teve educação boa, o pai não teve, o filho não tem. E continua, ladeira abaixo. E vai ladeira abaixo. E vai distanciando a diferença entre quem tem uma boa educação e quem tem uma má educação. Então, por isso, há que se buscar maneiras de ajudar e de dar mais do que apenas a educação básica e suplementar a falta que essas crianças não têm por não terem os pais a mesma educação de que outros tiveram. No assunto política, quais são as suas expectativas para 2022? Bom, 2022 é um ano chave porque é um ano eleitoral. Eu tenho grandes preocupações com a eleição para presidente, tenho preocupações com a maneira que o mundo e o Brasil se dividiu de forma binária, entre opostos. Eu tenho muita esperança e quero trabalhar por uma solução que não seja nenhum dos dois extremos, mas eu tenho uma outra preocupação maior, que é justamente a discussão ficar focada apenas em presidente e sou a favor dele, sou contra aquele, isso e aquilo, fica discutindo o presidente e um até brigando contra o outro, e esquecendo a discussão a respeito de outros cargos. Por exemplo, senadores e deputados. O Congresso Nacional é extremamente importante e as pessoas dão muito pouca atenção em quem é que eles estão votando para senador e para deputado.
Assim, os deputados federais são essencialmente quem faz as leis, e no Brasil faz mais do que as leis até, fiscaliza o executivo, e além de fiscalizar o executivo, muitas vezes tem um poder muito grande na definição do orçamento e, portanto, quanto de dinheiro o executivo vai ter para gastar e tal. É quase que uma coisa que... Essencial. É essencial, quase que governam juntos. No Brasil, até uma das queixas que se faz é que o executivo não consegue governar porque ele depende demais do Congresso. E a gente tem um Congresso que é vergonhoso. Há belas, honrosas exceções, mas se você for olhar, boa parte já esteve envolvido em casos de corrupção, outros talvez não foram descobertos ainda, mas também estiveram envolvidos. Tem muito do cara se achar que ele é superior aos outros, que ele é um rei, então tem gastos que eles próprios têm que são absurdos com a quantidade de assessores e de mordomias que eles têm e tal. Mas eu vou num ponto mais grave ainda, do que a pessoa que está lá não ser a pessoa ideal e dela gastar mais do que devia. Eu vou na questão de ter pessoas corruptas e trabalhando juntas em defesa da corrupção. Então você veja, por exemplo, o caso do Senado. Cabe ao Senado investigar o Supremo. É o Senado que deve investigar o STF. Se o STF está tomando medidas que a população inteira suspeita de que estão erradas, está visivelmente se colocando do lado dos corruptos, soltando todos os corruptos, praticando a impunidade no país. A gente sabe que impunidade é um alimento para a corrupção. Se o cara sabe que não vai ser punido, isso é um incentivo para que haja corrupção. E o STF se comportando dessa forma, cabe ao Senado investigar se está tendo algum abuso, se está tendo algum motivo escuso para estar se comportando dessa forma e, eventualmente, se ele encontrar evidências fortes e motivos para isso, fazer até um impeachment de algum ministro ou de ministros do STF que não estejam agindo de forma correta. Por exemplo, ministro do STF aceitando favores de pessoas que estão sendo processadas e depois decidindo a favor delas, coisas desse tipo. Cabe ao Senado investigar. O Senado investiga? Não, o Senado não investiga. E o que a gente vê? A gente vê que fica uma coisa, quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? Porque o Senado é quem é responsável pelo STF, o STF pelo Senado, e aí vira... Exatamente, aí vem aquele outro negócio. Além do grande problema da prisão, que não ocorre nem em segunda instância, ela não ocorre quase que nunca, e quando ocorre depois volta atrás e solta, né, com os corruptos, mas também a questão do fórum privilegiado, onde os senadores são julgados pelo STF. Então, exatamente o que você falou. Então, tem uma quantidade grande de senadores que está sendo investigado, que possivelmente cometeu atos de corrupção e que quer agradar o STF. E o STF não quer ser investigado pelo Senado, quer agradar o Senado e fica aquele negócio. Isso vira um conluio. Aliás, essa é uma das coisas de tirar o sono, porque hashtag eu acho um absurdo. Acho um absurdo. Quando a gente estuda casos de delitos, de corrupção e coisa do tipo, os mais difíceis de serem identificados e serem punidos é quando tem conluio. É o caso, por exemplo, de máfia, né? Dizem, como é que você pega um mafioso? Só quando alguém lá de dentro resolve denunciar, né? Porque senão, quando tem um conluio, fica tudo muito bem montado, articulado e você não consegue desmontar. Aqui no Brasil parece que a coisa chegou a um ponto que mesmo quando alguém resolve denunciar, eles dão um jeito de tornar o denunciante acusado, etc., inculpado. Então, a gente tem que pensar muito bem quem é que nós vamos eleger para senadores, quem é que a gente quer no Senado no futuro. Então a gente fica só se queixando de que as coisas estão ruins, fica discutindo sobre presidente, e a gente não age para colocar deputados e senadores melhores lá no Congresso, que são eles que têm condições de resolver os rumos do país no médio e longo prazo. No curto, o executivo é o mais importante, é quem está lá no dia a dia tocando o país. Mas no médio e longo prazo, que é onde as soluções surgem de verdade, o Congresso tem mais condições, é mais importante até do que a presidência. Agora, dentro dessa polêmica de todo mundo fica falando de presidente, eu quero evitar falar nisso para focar mais no Congresso, Sim. Mas ao falar nisso, eu não posso deixar de mencionar que eu acho assim, eu não sei achar o termo certo, eu acho um absurdo, pronto. Eu acho um absurdo. Uma pessoa que todos sabem que foi extremamente corrupta poder se candidatar a voltar e se eleger.
Que país triste esse nosso. A gente volta lá atrás no tempo, estuda a história, a gente vai ver, o Brasil teve um ditador. Eu não estou me referindo ao regime militar, que muitos chamam de ditadura militar, mas aí era uma ditadura, se era ditadura, era militar, dos militares, não era de um ditador. Qual foi o ditador do Brasil? O ditador do Brasil foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi um ditador. Ele deu mais do que um golpe de Estado, primeiro para entrar no poder, depois para se manter no poder. Governou por 15 anos sem ter sido eleito como ditador, saiu, ficou 5 anos fora e depois voltou eleito pela população. A população foi e elegeu o cara que era ditador, né? Então, o brasileiro, é triste isso, ver que o cara tinha feito algumas coisas boas, ignora as coisas ruins e erradas, é uma questão ética, é uma imoralidade muito grande. E ficar olhando, aquele rouba mais faz, a gente ignora as coisas erradas que a pessoa fez, vê as coisas certas, um marketing grande em cima das coisas entra certas. No pão e circo, entra no pão e circo também, que o povo exatamente, agrada o povo, etc. Tal. Um cara assim, que consegue se comunicar bem com o povo, que consegue agradar o povo, etc. e tal, e as pessoas votam de novo nele. É uma imoralidade isso, e é também um incentivo para a corrupção, né? É interessante ver o seguinte, as pessoas que eventualmente são contra a Lava Jato, e eu sou a favor da Lava Jato, eu apoio a Lava Jato, as pessoas que eventualmente são contra, argumentam uma série de motivos, mas nunca argumentam que não é verdade. Ninguém diz que o Lula não roubou. Eles argumentam que não, mas o Ministério Público ou o juiz, não sei o quê, não poderia ter feito isso, não poderia ter feito aquilo. Tá, mas pergunta, o cara tinha roubado ou não tinha roubado? O cara era corrupto ou não era corrupto? Eles fogem disso, mas se tiver que responder, eles reconhecem. Vira e pergunta, o sítio era do fulano? Não, veja, o sítio não era do fulano. Não, peraí, não estava no nome registrado dele, mas na prática era dele, era ele que usava, ele que tinha os benefícios que um dono tem e sem ter pago por aquilo. Ninguém vai dizer que não, todo mundo reconhece que sim, né? E todas as outras coisas piores ainda. Os casos lá da Petrobras, o Petrolão, um dos maiores escândalos de corrupção do mundo, né? Quem é que tinha colocado os diretores lá? Tinham sido os políticos, que esse é um outro tema no qual não vou me alongar aqui agora, mas que eu estudo bastante, que é o problema da corrupção nas empresas estatais e é o problema da interferência política indevida nas empresas estatais. A gente acaba tendo no Brasil que a empresa estatal ela não é uma empresa estatal de Estado, ela é uma empresa governamental, ela é do governo. E ela é do governo que está lá naquele momento. Sim, isso, e que ele vai e muda de acordo com o ajuste e o acordo que ele tem que fazer com o Congresso naquele momento. Então a gente está assistindo aí essa semana destituição do presidente do Banco do Nordeste, que é um banco estatal, e que é um cara lá de um partido político que está dizendo eu que tenho o direito de nomear esse cara, eu não gosto do que esse cara fez, eu vou trocar esse cara. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Como é que um partido político pode ter o direito de nomear um presidente de uma empresa? Então isso mostra que a empresa se desvirtuou, ela virou não uma empresa estatal para o bem do país, para o bem da sociedade, ela virou uma empresa para defender os interesses de quem está no governo ou de quem o governo está fazendo o acordo naquele momento e fica trocando o tempo inteiro. Isso é péssimo para o país, isso é péssimo para a empresa, isso é péssimo para a empresa prestar o serviço que ela deveria estar prestando para a sociedade. A gente precisa incentivar que mais pessoas do bem digam eu acho isso um absurdo e resolvam entrar para a política e resolvam tentar mudar as coisas que estão aí. E as pessoas em geral, as que não vão se sacrificar e entrar na política porque é um sofrimento, é um sacrifício para a pessoa íntegra e honesta que vai para a política, essas pessoas precisam pelo menos ajudar a identificar pessoas assim e apoiar pessoas assim. A gente tem a obrigação não só de ir lá no dia votar e escolher bem um candidato, mas de, ao antes escolher bem um candidato, a gente ajudar a divulgar para os outros. Olha, esse cara daqui, eu acho que ele é do bem, eu acho que ele tem boas propostas, eu acho que ele quer ir lá para fazer o que é bom para a sociedade, não só para buscar os interesses próprios dele. Eu acho que todo cidadão tem esse dever de tentar encontrar e encontrando essas pessoas, apoiar essas pessoas, para a gente colocar a gente assim no Congresso. É assim que a gente vai mudar esse país. Ô Charles, queria deixar aqui
com você o boné do hashtag Eu Acho um Absurdo, nosso projeto, Opa. tá bom? Uhum. E eu gostaria que Olha você só. mandasse aí um recado, uma mensagem de positividade para as pessoas que acompanham o nosso projeto. Fica à vontade. Minha mensagem final, eu acho, é de parabenização para você e para todos que estão envolvidos no projeto. Continuem acreditando na educação, é através da educação que a gente melhora as coisas e também através do esporte. O esporte afasta as pessoas das coisas ruins, das coisas erradas e sigam fazendo um bom trabalho. Meu agradecimento a todos os envolvidos. Maravilha. Tá aí, conversei com essa fera, tanto do skate, tanto com essa mente maravilhosa, por mais pessoas assim. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Charles. Tamo junto. Valeu. Um grande prazer. Hashtag Eu Acho um Absurdo. Valeu. Valeu.